Ceni, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco da partida, especialmente ali da passagem do primeiro para o segundo tempo. Acho até que o Bahia fez um jogo muito justo no primeiro tempo e acabou sofrendo aquele gol que eu acho que muda toda a pré-eleção do intervalo e a sequência da partida. Boa noite, eu acho que foi um jogo justo nos dois tempos. Acho que a gente teve boas oportunidades, criou boas chances de gol e, claro, a expectativa era sair vencendo o final do primeiro tempo e nós acabamos saindo derrotados no último lance da primeira etapa, né? Mesmo assim, no segundo tempo tivemos boas chances, eles também tiveram, lógico, acho que foi um jogo bem parelho e, mais uma vez, o adversário foi mais eficaz que a gente na hora das finalizações, mas temos que seguir, temos que continuar trabalhando. Rogério Ceni, boa noite, tudo bem? Justamente sobre as finalizações que eu queria falar, né? O Jean Lucas acabou perdendo 2 gols ali de cara, né? Queria saber qual foi o seu papo ali depois do vestiário. Eu sei que é um cara que cobra muito seu time, né? Em relação a isso. Finalização será o que você vai mais treinar agora, durante a semana, para enfrentar o Atlético? Não, nem tempo de treinar a gente tem. Eu treino sempre finalizações com ele. Ontem mesmo nós treinamos finalizações ao final do treinamento. Mas ali é uma decisão muito particular. E não adianta que a gente culpar o Jean Lucas, porque é um jogador que vem entregando muito pra gente no ano, talvez um dos principais jogadores, um cara que tenha mais de 20 jogos jogando de maneira ininterrupta, consecutiva, né? Já um pouco cansado também. E não é um lance que muda a avaliação com relação ao Jean. Era uma boa chance, realmente, né? Um pênalti praticamente ali nós tínhamos, né? Mas faz parte do jogo, está dentro do pacote que é o jogo, mas quando você enfrenta equipes mais prontas e que já tem mais tempo jogado juntos, principalmente, você tem chances especiais, você tem que aproveitar para tentar sair na frente do marcador, porque depois pode fazer falta. Boa noite, Rogério. Como falar do jogo em si, justamente nessas situações de jogadas e de bolas perdidas? Você tem um Palmeiras do outro lado que chega e não exige do Marcos, mas quando tem a bola para fazer o gol, faz os 2 gols. E o lance do Jean 2 vezes, depois talvez uma displicência, não sei o que, do lance do escanteio, que gera um contra-ataque e sai um gol. De entender, talvez, somos seres humanos, vamos errar, e que o Jean não estava num bom dia, poderia ter até saído mais cedo, mas fazer também o Bahia falhar menos. Ali não, nós temos sempre uma definição, né, no tipo de bola para escanteio, né? Quando a bola sobra, nós temos que finalizar o lance. Então, ou com uma finalização a gol, uma bola longa, uma volta de cruzamento para uma segunda bola, né? E ele foi infeliz, deu azar. Um pouquinho antes teve a chance de colocar a gente à frente. No segundo lance, a única coisa que ele não pode arriscar um passe, né, naquele momento do jogo, nem momento nenhum. Bola no rebote, ela tem que ter um destino mais longo e uma finalização a gol. Mas repito, é do jogo. Todos nós nem sempre temos um dia tão feliz. Ceni, boa noite, Lucas Bueno. Você hoje enfrentou o Abel Ferreira e já é um confronto muito comum entre vocês dois. E na noite de hoje, com a vitória do Palmeiras, o Abel Ferreira passou você em número de vitórias. Agora está 6 vitórias para o Abel e 5 para você. Queria que comentasse um pouquinho de como que é esse duelo com o Abel Ferreira. Bom, ele sempre duelou comigo, acho que pelo São Paulo, pelo Flamengo, né? E hoje pelo Bahia. Ele sempre pelo Palmeiras. Eu acho que primeiro, ele é um treinador que tem méritos, porque senão, né, o Palmeiras não estaria nesse estágio que se encontra hoje. E a gente vem se ajustando, é o que eu falo, né? É um time em construção, né? Um time que vai se moldando ainda contra um Palmeiras que já vem, apesar de algumas trocas, mas principalmente utilizando muito bem a base, né? Jogadores se destacando, jogadores que vão subindo de sub-20, sub-17, sub-20, e é um time bem estruturado já de tempo, por isso que quando você tem boas chances contra times assim, você tem que tem que converter em gol, né? Como nós não convertemos, o Palmeiras vai criar, logicamente, principalmente dentro dos seus domínios, vai criar boas oportunidades. Eles foram felizes, fizeram 2 gols, nós preparamos praticamente a jogada para eles, o outro foi uma infelicidade também, foi uma bola enfiada no meio, o Everton vai cortar a bola e arma praticamente esse resto de contra-ataque para eles, mas é sempre uma equipe difícil de enfrentar, muito competitivo o Palmeiras.
Boa noite, Rogério. Tudo bom? Aqui, Pedro Cunha. É prazer estar falando com você. Você está no futebol desde 1990, naquele campeonato mato-grossense com o Sinop. Você já viu muito jogador bom surgir, muitas estrelas surgirem e não vingarem. E queria que você falasse um pouquinho sobre o Estevão. Você passou por muitos clubes como treinador, como jogador, um pouquinho de como você enxerga, com base dos atletas que você já teve, de tudo que você já viveu no futebol. Se você acha que... Como é que é essa estratégia de hoje para jogar contra um atleta de características tão diferentes? Obrigado. Eu acho que ele é um jogador especial, assim como a gente viu o Lucas no São Paulo surgir e outros grandes jogadores, Neymar surgir no Santos. Eu acho que ele é um jogador muito especial, talentosíssimo, apesar da pouca idade, faz boas escolhas durante o jogo. Tem tudo aí para ser um dos grandes do futebol mundial. Tem tudo para isso. Rogério, boa noite, Júlia Mazarin. Em uma entrevista recente, você falou sobre treinar com dificuldade para, de certa forma, encontrar um pouquinho mais de facilidade no jogo. E eu acho que isso se aplica a faltas e também no contexto geral. Queria que você falasse como foi o trabalho essa semana, se o nível de dificuldade foi um pouquinho acima por se tratar de um adversário como o Palmeiras, e se você acha que o jogo correspondeu à intensidade do trabalho da semana. Não houve trabalho essa semana. A gente joga de 3 em 3 dias, nós vamos completar 10 jogos em 30 dias. Houve trabalho para a equipe que não vem jogando. Os outros 10 jogadores que iniciaram a última partida foram os mesmos jogadores que iniciaram hoje. Eles só fizeram recuperação e dentro mesmo da nossa academia, eu mais ou menos mostrei para eles como nós faríamos para tentar jogar hoje, saída de jogo, como nós conseguiríamos tentar surpreender o Palmeiras. E nós não fomos bem na saída de jogo nos primeiros 20 minutos, o que ocasionou a pressão do Palmeiras. Depois o jogo, acho que se assentou melhor. Aí a gente começou a trocar passes e depois que quebrava a primeira linha de pressão do Palmeiras, aí a gente se sentia confortável no jogo, né? Mas com relação a treinamento, assim, não tem como, né? Os caras estão esgotados. E nós daqui 3 dias temos jogo. E daqui mais 3 dias depois tem outro jogo. Enquanto o Cuiabá jogou ontem e joga daqui uma semana com a gente tem 3 jogos. Tem o de hoje, eles fizeram o jogo sábado. Nós jogamos hoje, vamos jogar quarta e vamos enfrentá-los no sábado, contra uma equipe que só joga no sábado. Tá? Então você tem que, aí você tira, não tira, mantém, não mantém, corre risco de lesão, não. Mas treinamento específico no campo, esses 10 jogadores não fizeram do último jogo para hoje. Boa noite, Ceni, Thiago Golini, canal João Bahia. Hoje o Bahia teve mais um confronto direto no G4 do Campeonato Brasileiro. Até aqui foram 3 derrotas para Flamengo, São Paulo e Palmeiras e um triunfo contra o Botafogo. Como que o Bahia pode dar esse próximo passo nesses confrontos diretos para conseguir bater esses times fortes? Com o passar do tempo, dos anos, provavelmente o time suba cada vez mais de produção. Outra coisa, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Botafogo, todos os 4 jogos fora de casa. Nós jogamos esses jogos contra os primeiros colocados, todos na casa do adversário, e a gente tem que ser realista. Hoje o Palmeiras é uma equipe mais pronta que a nossa, o que é completamente natural e normal. E mesmo assim, nós tivemos todas as oportunidades de sair daqui hoje vencedor. No mínimo, nós vamos dizer aqui que o jogo foi um jogo bem parelho, em oportunidades criadas, em controle de jogo, só que eles tiveram mais capacidade de conclusão, aproveitaram melhor as oportunidades que tiveram. Mas como jogo, eu acho que é um jogo muito parelho, de jogo jogado muito parelho e de oportunidades criadas, eu até diria que as mais claras foram do Bahia no dia de hoje. Mas o Palmeiras é traiçoeiro, assim como é o São Paulo no Morumbi, assim como é o Flamengo, que nós controlamos o Flamengo o jogo inteiro no Maracanã e tomamos um gol de bola parada no último minuto. Então, faz parte do amadurecimento, do crescimento. Claro que todo mundo quer sempre vencer a cada jogo, todos os adversários, mas faz parte do aprendizado, do crescimento, formação de time, jogar contra times que estão mais prontos do que o nosso. Boa noite, Rogério, Gabriele, do Dimensão Esportiva. Eu gostaria de saber, em relação a isso, dentro de casa vocês obtêm um aproveitamento de 100%, mas eu quero saber um pouco da estratégia para jogar fora de casa, visto que você tem um jogo nessa próxima semana. A estratégia é a mesma, nós jogamos sempre num modelo muito parecido de jogo, dentro e fora de casa. Acontece que dentro de casa nós pegamos as equipes que hoje ocupam a parte de baixo da tabela. E fora de casa nós enfrentamos todas as equipes que ocupam a primeira parte da tabela. Os 4 primeiros colocados. Se você pegar dos 10 primeiros colocados, os 8 primeiros colocados, todas essas equipes nós enfrentamos fora de casa.
E as equipes que hoje se encontram numa posição mais baixa na tabela, todas essas equipes nós enfrentamos em casa. Isso indica que no segundo turno nós teremos muito mais dificuldade dentro de casa do que nós tivemos nesse primeiro turno. E para isso nós precisamos também aproveitar jogos fora de casa para fazer pontos, porque uma equipe não se sustenta na frente só vencendo os jogos em casa. Mas a gente prevê muito mais dificuldade no segundo turno dentro de casa e talvez até um pouco mais de chance de fazer mais pontos fora dos nossos domínios. Boa noite, Ceni. Thiago Barros, do Bate-Fundo Esportivo. Ceni, o Bahia já há algumas semanas, algumas rodadas, está aí com 6 jogadores pendurados e 7 com o Canu, realmente, que recebeu o cartão. E como trabalhar mentalmente a equipe, porque permanece, né? Os jogadores não receberam o cartão e aí já vem uma sequência. Como que é trabalhado isso? Qual que é o segredo para manter esse bom psicológico? Eu acho que não é nem psicológico, é estar bem posicionado dentro de campo, ser uma equipe que procura jogar futebol o tempo todo, não bater, não dar pontapé, e sim jogar, é um jogo bem jogado, e eu acho que a proximidade das posições na hora de marcar ajuda bastante, e até por característica, né? É um time que tem muita construção de jogo, característica muito mais de construção do que defensiva, então a gente tenta defender mais em blocos para não deixar, porque senão se a gente perder 7, o elenco todo, nós temos hoje 22 jogadores de linha, se a gente perder 7, a gente só sobra 15 para o jogo, né? Então assim, nós temos que cuidar sempre dessa parte. E para isso, a proximidade de marcação por zona, principalmente na hora do sistema defensivo, se controlar para não discutir com o árbitro, não ficar brigando, se concentrar, ter o foco somente no jogo. Eu acho que isso é importante para a gente ter um baixo número de cartões. Rogério, Leonardo aqui da Web Rádio Gol de Placa. Vocês jogaram contra o Palmeiras aqui num gramado sintético e vão jogar contra o Atlético Paranaense em outro gramado sintético. Você até comentou na última coletiva que são gramados pouco diferentes, mas que há uma dificuldade a mais. Como conseguir trabalhar isso tendo praticamente um dia de trabalho até a próxima partida? Não tem trabalho, nós vamos novamente descansar esses jogadores, vamos trabalhar amanhã com os jogadores que não atuaram ou atuaram um pouco tempo, né? E o gramado sintético, ele já está há tempos, não é esse o motivo de ganhar ou perder, já está há tempo inserido no nosso calendário. O Palmeiras há quantos anos joga aqui nesse gramado sintético? O Botafogo virou sintético já faz tempo. E o Atlético, o mais antigo de todos, né? Temos que se adaptar. Tem gramado sintético hoje que infelizmente não tem buraco, que até o nosso campo tem buraco lá, que é um gramado bom e tudo, mas então assim, gramado lógico que dá mais velocidade no jogo, tudo isso, né? Mas cabe a gente se adaptar o mais rápido possível às condições que o campo oferece. Não é uma novidade no nosso calendário, já está aí, está inserido, enquanto estiver na regra, nós temos que se adaptar para jogar. Rogério, boa tarde, aqui é o Otávio da Valve Brasil. Queria perguntar para você um pouco sobre a importância do Everton Ribeiro nessa equipe. Hoje acabou que o Bahia, no primeiro tempo, fez uma boa partida, você acabou de falar que teve a oportunidade de fazer o gol, muito passando pelo pé dele. Queria que você falasse um pouco da importância dele no seu esquema tático e como que dá sequência nesse campeonato. Todos são muito importantes para mim. Ele é um jogador especial, talentosíssimo, né? Também para ele pesa, de 3 em 3 dias jogar, né? Então todos aí numa sequência muito grande de jogos, e é o que sustenta o modelo de jogo, né? Esses jogadores de meio campo, eles ajudam muito na sustentação desse modelo de jogo, por isso a gente tenta usufruir ao máximo dele. A hora que sofre o segundo gol, a situação fica mais difícil de você reverter, então é o momento de você também tentar preservar um pouco o jogador para contar em outros jogos minutos que são mais importantes do que um 0-2 como estava hoje, né? Mas é um exemplo de como pessoa, um amigo que eu tenho dentro do futebol e um atleta que como capitão também representa muito o time e desempenha tecnicamente de forma exemplar a conduta que ele tem dentro do campo. Tudo bem, Rogério? O Bahia está fazendo uma campanha muito bonita no Brasileirão. Mas, assim, internamente, qual que é o objetivo de vocês? O torcedor pode sonhar grande, com briga por título, G4, ou na meta de vocês ali no vestiário, o voo não é tão alto assim? O objetivo nosso era ganhar do Palmeiras hoje. A gente veio aqui para vencer esse jogo. O objetivo de quarta-feira vai ser um jogo de confronto direto, 5º contra o 6º colocado, e tentar se manter nessa parte de cima da tabela. Não tem como traçar um objetivo, um elenco bem reduzido, tem que torcer para que todos estejam bem.
a gente tenha disponível todos os jogadores que são mais diferentes tecnicamente, aqueles que colaboram muito em marcação também, que possam estar. Nós temos aqui os que jogam, as trocas, né? E logicamente daí zagueiros a gente não troca durante o jogo, raro a gente trocar, a gente tenta manter sempre a linha defensiva. Pelo modelo de jogo que a gente aplica, a linha defensiva ela cansa menos do que o restante do grupo. Então a gente tenta se manter firme, não tem como eu dizer para você, eu queria ser campeão, eu queria sempre ser campeão. Mas cada um tem que encarar as suas limitações, possibilidades, né? A gente tem que tentar fazer sempre com que o torcedor do Bahia se orgulhe do que a gente produz. Eu sei que o torcedor está triste hoje pelo resultado, mas hoje o Bahia joga em qualquer campo de igual para igual. Apenas não tem conseguido, tem tido as oportunidades, mas não tem conseguido resolver, não tem conseguido ser efetivo nas finalizações na maioria dos jogos, principalmente fora de casa. Rogério, boa noite, Vinícius Naza. Eu gostaria de saber de você, hoje foi perceptível a falta de jogada individual. No segundo tempo, com as substituições feitas, até foram substituições que, pro nível do jogo, foram muito assertivas, o Ademir ele teve 2 jogadas individuais que trouxeram mais um perigo assim, ofensivo para a equipe um perigo defensivo para a equipe do Palmeiras. Qual que é a estratégia adotada para não utilizar essa jogada individual hoje? Obrigado. Bom, a estratégia de jogo nossa é ter o controle de jogo, bola no chão. Ademir e Biel oferecem mais essa jogada do 1 contra 1, né? O Biel entrou acho que no minuto 15, mais ou menos, ali, o Ademir 17, por aí, né? O Ademir e o Ademir, Depena, foram 3 trocas juntos, Estupiñán, entraram logo depois, né? Mas com jogada individual, sem a jogada individual, com 1 contra 1 ou sem, nós criamos oportunidades das duas maneiras, né? O problema é que o nosso time é um time baixo. E o time do Palmeiras é um time muito forte de bola parada, né? Então, alguns times você tem que ter precaução. E Everaldo e Tassiano, eles ajudam muito, além da recomposição, né? Da ajuda na recomposição. Eles têm uma bola parada, o Palmeiras tem muito gol, tem acho que 8 gols, se eu não me engano, nesse campeonato de bola parada, né? Então, assim, não dá para você começar com tudo pequenininho ali na frente, aí você toma um gol de uma bola parada, você já sai atrás, então a gente tem que ir dosando. Pelo meio de campo que foi montado, são jogadores que têm tudo, menos jogo aéreo. Nenhum deles. Everton Ribeiro não é um grande cabeceador, Caio Alexandre não é um grande cabeceador, Jean Lucas, apesar de ser um pouco mais alto, não é um grande, e nem o Cauli. Então, para você ter jogadores como esse no meio campo, você tem que montar estratégias para ter jogadores que você se defenda também na bola parada. Com o passar do jogo, você vai arriscando, né? Aí você tem Ademir e Biel, tem Ratão, Oscar para jogar mais centralizado. E aí você pode, para uma estratégia de contra-ataque, ou o adversário vir muito para cima e você possa agredi-lo de outra maneira, e você passa daí a correr mais riscos nas bolas paradas por usar daí muitos jogadores de baixa estatura.